Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos falar de equação, né? Vamos falar de equação, e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que saber é o que é uma equação, né? Então, uma equação é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos em uma delas você tem uma letra, uma ou mais letras, né? Então, tem que ter igualdade. Para ser equação tem que ter duas coisas. Tem que ter igualdade e tem que ter pelo menos uma letra em um dos lados dessa igualdade, certo? Vamos lá. Então, olha só, eu tenho essa expressão aí. Eu tenho duas expressões aí. 3x mais 8 igual a 4 menos 2x. E 3 mais 6 menos 5 igual a 2 mais 2. Se eu perguntasse para vocês qual das duas era a equação? Isso, somente a primeira é equação. A segunda não é equação. Apesar de ser uma sentença verdadeira, né, essa primeira aqui é uma equação. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, eu tenho a igualdade e tenho letras, né? Então, tem que ter essas duas coisas. Se tiver só a igualdade, não é equação. Se tiver só letra e não tiver igualdade, também não é equação. Então, para ser equação, tem que ter essas duas coisas. Tem que ter a igualdade e tem que ter letras. Essas letras, elas são chamadas de incógnitas, certo? Então, vamos lá. Olha, tudo que está antes da igualdade, é chamado de primeiro membro. Tudo que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro. Tudo que está depois da igualdade é chamado de segundo membro, certo? Então, primeiro membro, o que está antes da igualdade, segundo membro, o que está depois da igualdade. Cada elemento, cada indivíduo, né, é chamado de termo das equações, né? Então, o 2x é um termo, 5 é um termo, 7 é um termo, o 6x é um termo. Cada um aí é um termo, certo? Só que existem termos que têm a incógnitas, né? Os termos que têm a incógnita, e os termos que não têm incógnita. Os termos que não têm incógnita, eles são chamados de termos independentes, certo? Termos que não têm incógnita são chamados de termos independentes. Olha só, eu tenho essa equação aí, 2x menos 5 igual a 7 mais 6. Resolver a equação é encontrar o valor ou os valores que tornam a igualdade verdadeira. A cada um desses valores chama-se raiz ou solução da equação. Então, se por acaso tiver uma questão pedindo a raiz da equação, você vai procurar qual número que satisfaz eu trocar essa letra por esse número e encontrar uma sentença verdadeira. Se eu pedir também a solução da equação, é a mesma coisa. Então, raiz ou solução é o valor que eu vou trocar pela variável, pela incógnita, para encontrar uma sentença verdadeira, certo? Olha só. Então, nós vamos agora generalizar e amarrar esse negócio bem direitinho. Então, imagine só essa equação, x mais 7 igual a 4. E aí faz-se a pergunta, qual será a solução dessa equação? Ora,
Mentalmente é fácil você encontrar a solução dessa equação. Se você pensar aí um pouquinho, qual o número que eu somo com 7 para dar 4? É necessário que esse número tenha sinal contrário, né? Então, eu tenho que tirar alguma coisa do 7 para dar 4. Eu tiro quanto do 7 para dar 4? Isso mesmo, menos 3. Né? Então, pensando um pouco, você conseguiria dizer que a resposta, o valor que o x deve assumir, é o valor menos 3. Facinho, facinho, né? Mentalmente. E da equação? Se eu pegar essa equação aí, 2 vezes x igual a 8. Então, mentalmente, né, mentalmente você conseguiria também resolver essa equação. Qual o número que eu multiplico por 2 para dar 8? Isso mesmo, 4. Então, a solução dessa equação seria 4, porque 2 vezes 4 é 8. Então, existem equações que você vai resolver sem nenhum problema. Mas olha só, nós vamos ver agora uma outra situação. E dessa equação aí, será se mentalmente você conseguiria dizer qual é a solução dessa equação? Então, nesse caso aí, será a solução dessa equação? Esta é mais difícil de resolver mentalmente, não é isso? Então, quanto mais complicada é a equação, mais complicado será encontrar a solução mentalmente. Então, assim é necessário aprender processos que ajudem na resolução de equações, seja ela simples ou muito complicada. Então, não importa qual seja a equação, se é uma equação simples ou uma equação complicada, nós vamos aprender os métodos para se resolver uma equação, ok? Então, vale tanto para simples como para complicada. Então, nós vamos aprender justamente hoje esses métodos. Olha só, para se resolver uma equação, pensa-se no princípio da balança. Né? Antigamente, as balanças elas tinham pratos, viu? Os pratos eram essa parte aqui, ó. Antigamente, as balanças eram assim. Hoje, elas são todas digitais, né? Não dá para pensar mas nesse princípio da balança. Mas antigamente as balanças eram assim. É por isso que se pensa no princípio da balança. O que aconteceria? Antigamente, você coloca a mercadoria em um prato e o peso no outro. Então, tinha um peso de 1 quilo, de meio quilo, de 100 gramas, de 200 gramas, de 300 gramas. Então, pensava nesse processo. E quando ela ficava equilibrada, né, quando ela ficava bem equilibrada, não pendia nem para um lado nem para o outro, se dizia que o que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Então, qual seria o valor que eu colocaria no lugar do x aí para equilibrar essa balança? Para o que tem de um lado ser igual ao que tem do outro. Olha aí, perfeitamente, 7. Então, o princípio da balança vai funcionar desse jeito. Tudo que eu faço de um lado tem que ser igual ao do outro, certo? Então, se eu colocar aí o 7, 7 mais 3 é igual a 10. Pronto, esse é o princípio da balança. Então, vamos agora começar pela primeira equação que foi apresentada. Então, a primeira equação que foi apresentada foi essa daí. X mais 7 igual a 4. Como é que eu resolvo essa equação, certo? Então, nós vamos aprender princípios, os chamados princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, ó, o 7, ele está, né, somando no primeiro membro. O que eu faço, o que eu poderia fazer para eliminar esse 7 do primeiro membro? E aí, tem um princípio, né? Os que têm a incógnita, os que têm as letras, eles devem ficar no primeiro membro. Aqueles que não têm letra, eles devem ficar no segundo membro, certo? Então, por isso eu quero eliminar aquele 7 do primeiro membro. Como é que eu faço isso?
eu tenho um princípio chamado princípio aditivo. Então, se ele está somando 7, eu vou tirar 7. Para quê? Porque se eu tirar esse 7 aqui, ó, ele está aqui, ó, x mais 7 igual a 4. O que foi que eu fiz? Eu acrescentei desse lado menos 7. E aí lembre do princípio da balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que foi que eu fiz também? Eu subtraí do segundo membro também menos 7. Por que eu fiz isso? Justamente para quando eu fizer a operação 7 menos 7, desaparecer o número daqui, certo? E aí eu consigo resolver a equação, certo? Então vamos lá, ó. Eu acrescentei de um lado e do outro menos 7, certo? Então, fazendo essa operação aí, né, subtraindo-se essa quantidade dos dois membros para continuar a ser uma igualdade. Então, por isso que eu acrescentei de um lado e do outro, para continuar sendo uma igualdade. Porque se eu acrescentar só de um lado, deixa de ser igualdade. Então, princípio da balança, eu tenho tudo que eu boto de um lado, tem que botar do outro, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho 7, tiro 7, fica 0. Se eu tenho 4 e tiro 7, e aí você tem que lembrar do jogo de sinal, né? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Ou eu tenho R$4, estou devendo 7. Não dá para pagar minha dívida, eu entrego os R$4 e me sobra o quê? Isso mesmo, menos 3. Então, a minha dívida diminui, ao invés de eu ficar devendo 7, agora eu estou devendo 3. E aí, eu vou ter x mais 0 igual a menos 3. Ora, o zero é o elemento neutro da adição, não é isso? Então, efetuando as operações possíveis aí, x mais 0 é x. Então, vou ter que x é igual a menos 3. Pronto! Então, encontramos aí o valor de x. E aí, agora é só apresentar o conjunto solução. Esse CS aí significa conjunto solução. Então, apresentamos o conjunto solução aí, x igual a menos 3. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar no lugar do x o menos 3, eu vou encontrar uma sentença verdadeira. Bacana? Beleza? Então, vamos adiante aí. Então, vamos agora para a segunda, né? Esse processo aí que eu acrescentei de um lado e do outro, ele é chamado de princípio aditivo. Então, o processo de adicionar ou subtrair de ambos os membros de uma equação, tornando essa equação equivalente, é chamado de regra da adição ou princípio aditivo. Bacana? Então, recapitulando aí para você não se perder. Vou dar um exemplo aí. Se eu tenho x menos 2 igual a 5, o que tem? O que apareceu aí no primeiro membro que não deve estar? Isso mesmo, menos 2. Então, o que eu faço? Como 2 está a subtrair, então eu vou adicionar. Sempre é o oposto, certo? O oposto é o mesmo número com sinal diferente. Se ele está mais, eu coloquei menos, lá no 7, né? Mais 7, eu botei menos 7. Como o 2 aqui está negativo, então eu vou botar o 2 positivo. É sempre o mesmo número, eu vou adicionar sempre o mesmo número com sinal diferente, certo? Só que se eu adicionar de um lado, eu tenho que adicionar do outro. Então, olha só, eu acrescentei aí, ó, esse aqui é o primeiro membro e esse daí é o segundo membro. O que foi que eu adicionei? Mais 2 e mais 2, tanto de um lado quanto do outro. Para que esse mais 2? Justamente para o menos 2 desaparecer. Então, aí, ó,
eu vou ter, né, nessa relação, que vai ficar x mais 0. Quanto é 5 mais 2? Perfeito, 7. Então, x mais 0 é igual a 7. Ora, efetuando as operações possíveis, quanto é x mais 0? Isso mesmo, x. Então, eu vou ter que x é igual a 7. Pronto. Encontramos o valor da incógnita, encontramos o valor do x, encontramos o valor da variável. Agora é só apresentar o conjunto solução. Quer dizer, o conjunto solução aí vai ser 7. O número que eu devo colocar no lugar do x para encontrar uma sentença verdadeira. 7 menos 2 é igual a 5. Perfeito, bacana, joinha. Então vamos lá. Então, ainda falando de equação, vamos agora à segunda equação que foi apresentada, certo? Como era a segunda mesmo? 2x igual a 8. Nós vimos que mentalmente eu conseguiria descobrir que era 4, né? Mas como é que vai rolar esse negócio aí? Ó, o 2 ele está multiplicando o primeiro membro. Como é que eu faço para eliminar esse 2? Ora, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Perfeito. Então, eu divido ambos os lados por 2. Então, aí, ó. Quando eu divido ambos os lados por 2, eu vou ter, ó, dividindo por essa quantidade nos dois membros. Que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. Continua a igualdade. Só que agora eu posso conseguir efetuar essas operações, né? Então, ó, eu acrescentei aí o 2 dividindo de um lado e do outro. Então, agora eu vou efetuar as operações possíveis. Quanto é 2x dividido por 2? Então, dá 1x, né? Quanto é 8 dividido por 2? Perfeito, 4. Então, agora eu vou ter que 1 é elemento neutro da multiplicação, né? 1 vezes qualquer número é qualquer número. Então, 1 vezes x é x. E 4. Então, encontramos o valor da variável. Encontramos o valor de x. Agora, o que eu faço? Apresento o conjunto solução. Então, o conjunto solução aí vai ser o número 4. Isso quer dizer o quê? Que se eu colocar no lugar do x o 4, eu vou encontrar uma sentença verdadeira. Então, eu apresento agora o conjunto solução. Beleza? Bacana? Nenhuma dúvida aí? Agora nós vamos para aquela bonitona. Então, vamos lá. Então, antes de ir para a bonitona, esse princípio aí, que quando eu multiplico ou divido de ambos os lados, ele também recebe um nome. Ele é chamado de princípio multiplicativo, ou regra da multiplicação. Quando eu multiplico ou divido de ambos os lados, certo? Só para recapitular aí, né? Recapitular para a gente fixar aí, eu vou pegar um valor aí diferente. Porque, às vezes, o aluno pensa que eu tenho que dividir sempre pelo mesmo número. Não, posso dividir por outro número. Olha só, eu tenho uma expressão aí, ou a equação, 6x igual a 12. Quem é que está multiplicando o x? Não, 6. Então, eu tenho que eliminar esses 6. Como é que eu elimino esses 6? Como ele está multiplicando, eu faço o processo inverso, que é a divisão. Então, eu vou dividir de um lado e do outro por 6, certo? Então, ó, dividindo aí por 6 de um lado e do outro, o que eu vou ter? Ó, acrescentando 6 aí, de um lado e do outro, para minha balança não pender para nenhum dos lados. Então, esse é o primeiro membro, esse é o segundo membro. O que vai dar aí?
Fazendo as operações possíveis, eu vou ter que 6x dividido por 6, 1x. 12 dividido por 6, 2, bacana. Então, eu vou ter 1x igual a 2. Fazendo aí, encontrando o valor de x, 1 vezes x é x. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, x vai ser igual a 2. Então, se eu colocar no lugar do x o 2, 6 vezes 2 é 12. Ó, bacana, sem nenhum problema. Então, agora eu apresento o conjunto solução. Então, o conjunto solução será um número 2. Bacana? Beleza. Então, vamos agora para aquela bonitona. Então, falta agora resolver essa equação lindona. Então, o primeiro passo é simplificar ambos os membros da equação. Veja que eu tenho muita coisa aí. Eu tenho termos afastados um do outro. Então, o primeiro processo que eu vou fazer é a simplificação de ambos os lados, certo? Juntando os termos semelhantes. Os que têm variáveis juntos, os que não têm variáveis juntos, certo? Então, vamos lá. Então, para isso, devemos identificar os termos semelhantes, ou seja, que tenham a mesma parte literal. Então, nas equações que estamos a estudar, existem dois tipos de termos semelhantes. Quais são os primeiros? Os que têm os termos independentes. Então, quem são os termos independentes aí? É o menos 4, o menos 7, o menos 5 e o mais 4. Esses termos aí são chamados de termo independente. Por quê? Porque não tem variável, certo? E tem os termos com incógnita, que é aí, no caso, o 3x, o x e o 2x, certo? Identificado esses indivíduos, agora nós vamos brincar. Bacana? Vamos lá. Então, vamos pegar a nossa equação aí. Então, vamos então resolver essa equação. Então, a primeira parte que eu vou fazer é juntar os termos que são semelhantes. Então, no primeiro membro, eu tenho algum termo que são semelhantes? Tenho. Eu vou juntar ali, ó, o 3x com o x, porque eles dois têm parte literal igual. Então, eu junto o 3x com o x, ficando ali, ó, 3x mais x. Não, né? Só fiz juntar. O menos 4 e o menos 7 também são semelhantes, só que eles são independentes. Então, vou juntar eles dois, ó. Menos 4, menos 7. São semelhantes também, porque não tem parte literal. No segundo membro, eu tenho o menos 5 e o mais 4. Ó. Menos 5 e o mais 4. Como o 2x só tem um termo, então eu deixei logo ele sozinho. E esses dois eu juntei, ó. Mais 4, menos 5. A ordem não vai fazer diferença, certo? Então, só fiz trocar aí a ordem, mas coloquei os termos que são semelhantes juntos, perto um do outro. Bacana. Feito isso, agora você vai fazer as operações que são possíveis. Ora, se eu tenho 3x mais x, vai dar o quê? Perfeito, 4x. Se eu tenho menos 4, menos 7, os sinais são iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 11. E do segundo membro, o mais 4 e o menos 5, sinais diferentes. Então, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 5, então, vai ficar negativo. Então, 5 menos 1, menos 4, 1. Menos 1, né? Então, ó, eu peguei ali, ó, 3x mais x dá 4x, menos 4 menos 7 dá menos 11,
repetir ali o 2x, e sinais diferentes subtrai ao sinal do maior. Como o maior é 5, ficou menos. 5 menos 4, 1. Perfeito? Bacana? Pronto. Não posso fazer mais nenhuma operação de um lado e do outro. O que eu vou fazer agora? Ora, olhe para o primeiro membro e veja que tem número que não tem letra e está no primeiro membro. Então, eu vou ter que eliminar esse indivíduo, certo? Então, vamos eliminar o 11 do primeiro membro, pelo princípio aditivo, ou regra da adição. Se ele está negativo, então eu vou somar de ambos os lados o 11 positivo, porque ele está negativo. Então, ó, eu somei ali mais 11 e mais 11, de um lado e do outro. Porque quando eu pegar menos 11 mais 11, ele desaparece, ele fica zero. E zero é elemento neutro, né? Então, agora eu vou fazer as operações possíveis. Esse menos 11 mais 11 dá zero. E o menos 1 mais 11, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 11, então vai ficar mais. E 11 menos 1, 10. Então, eu peguei ali, ó, menos 11 mais 11 deu 0. E menos 1 mais 11 deu mais 10. Operações feitas, bacaninha, bonitinha. Pronto. O que eu vou fazer agora? Veja que tem um termo que tem x e está no segundo membro. Eu preciso trazer ou eliminar ele do segundo membro. Então, vamos lá. Eliminando agora o 2x do segundo membro pela regra da adição também, né? Então, eu vou acrescentar de um lado e do outro, como ele é positivo, eu vou acrescentar ele negativo, tanto de um lado quanto do outro, certo? Então, ó, vai ficar 4x, o zero aí descarta, né? E fica menos 2x, mais 2x, menos 2x. Então, o que foi que eu acrescentei? Eu acrescentei menos 2x no primeiro membro e menos 2x no segundo membro. Para quê? Para eliminar justamente o termo que tem x do segundo membro. Então, vamos fazer as operações devidas. 4x menos 2x. Se eu tenho 4 e tiro 2, fica 2, né? Então, vai ficar 2x. Esse 2x com menos 2x, 0. Então, ó, esse 4x menos 2x vai dar 2x. 2x menos 2x, 0. E o 10 eu repeti. Pronto, ó. Esse 0 mais 10 vai dar 10. O que o 2 está fazendo no primeiro membro? O 2 está multiplicando x. Então, agora eu vou usar o princípio multiplicativo. Então, agora eu vou eliminar o 2 do primeiro membro pelo princípio do multiplicativo ou regra da multiplicação. Então, como é o número 2, eu vou dividir de um lado e do outro por 2. Então, vamos lá. O que eu acrescentei? Desse lado, 2 e o 2. Só que agora dividindo. Vou efetuar as operações possíveis. 2x dividido por 2, 1x. 10 dividido por 2, ó, 2x dividido por 2 dá 1x. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto, efetuei as operações possíveis. Só que lembrando, 1 vezes x é x. Então, eu encontro agora o valor da incógnita. Então, x é igual a 5. Pronto, agora é só apresentar o conjunto de solução. O conjunto de solução aí vai ser 5. Beleza? Pronto, pessoal. Não importa qual seja a equação, eu vou usar esses dois princípios para resolver. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que é o princípio aditivo? Adicionar ou subtrair números de um lado e do outro. O que é o princípio multiplicativo?
multiplicar ou dividir números de um lado e do outro. Lembrando que no princípio multiplicativo, né, você não pode multiplicar por zero, viu? Zero está descartado, porque senão você não tem uma igualdade. Bacana? Então, zero não pode multiplicar nem de um lado e nem do outro. Beleza? O demais, pessoal, né? Essa foi nossa aula de hoje. Que vocês tenham gostado e breve, né, nós estaremos aí na nossa cooperativa. Forte abraço e valeu!